A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o presbítero João de Deus. Faço parte da 4ª região da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, de Valparaíso de Goiás, sob a direção do pastor Juarez. Continuando nossa leitura no livro de 2 Crônicas, do verso 7 a seguir, que diz assim: Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em pedra, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores de madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coroas de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Irão, o rei de Tiro, respondeu em carta que enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. E disse mais Irão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique ao Senhor o seu próprio reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher, da filha de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, e em obras de carmesim. É hábil para toda obra de entalhes e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. O cronista continua fazendo a descrição aqui da vida de Salomão e da condução do seu reino, e é interessante notarmos que ele faz isso e não esquece alguns detalhes importantíssimos nessa caminhada de detalhar. E nesse texto aqui nós encontramos Salomão mandando a carta a Irão e pedindo alguém para trabalhar com ele. Mas ele quer o melhor. Ele diz: olha, eu preciso de alguém que saiba fazer bem feito, que seja um homem que tenha um talento excepcional, que seja muito bom. Não é qualquer um. Da mesma forma, nós devemos nos esforçar para fazermos o nosso melhor. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, teremos que fazer o melhor possível. E para isso nós precisamos nos dedicar. E a desculpa de não sabermos e muitas vezes não funciona, porque o nosso ajudador, o nosso ensinador, é o próprio Deus através do seu Espírito Santo. Ele diz também: olha, me manda madeira e cedros, porque eu preciso desse material. Ou seja, ele não esquece, Salomão não esquece da matéria-prima. E ele fala com quem entende. Ele diz: olha, os teus homens sabem cortar, os teus homens possuem a expertise disso. E nós também precisamos aprender, meus amados, a aprender uns com os outros, a reconhecer os valores dos outros e sabemos que nós não somos o dono de todo o conhecimento, de tudo aquilo que quer que queiramos fazer. Existirá sempre alguém com mais competência, com mais preparo do que nós, e que Deus colocou para que nós possamos ser aprimorados uns com os outros. Então nós precisamos uns dos outros nesse sentido, e Deus dá alguns mais capacidade do que outros, assim como diz a parábola dos talentos. A uns ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Mas o retorno em percentual de 100% os iguala, deixa da mesma forma. E Salomão aqui deixa isso bem claro: olha, eu quero fazer a coisa para Deus, mas eu quero o melhor. Não quero fazer de qualquer jeito, tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser muito bom. E ele diz: olha, os teus cortadores são muito bons, são os melhores que tem, eu sei que eles sabem fazer isso. Então eu quero que eles me preparem muita madeira,
porque essa casa que eu tenho que fazer, ela precisa ser maravilhosa, porque ela é para louvar ao nome do nosso Deus, para apresentar os incensos a Ele. Ele diz, olha, mas os teus servos não vão trabalhar de graça, e eu vou pagá-los. E aí ele diz também o quanto pagará pelo trabalho de cada um. Nós também precisamos entender, meus amados, que o nome disso é valorização das pessoas. E as pessoas precisam ser valorizadas por aquilo que são, pelo aquilo que fazem. E muitas vezes, algumas pessoas esquecem que as pessoas possuem valor. E colocam o valor somente em si mesmo e aos outros eles não reconhecem absolutamente nada. Não pode ser assim o nosso caso. Nós precisamos reconhecer, valorizar e recompensar todos aqueles que trabalham conosco e trabalham ao nosso lado. Não podemos nos tornarmos sanguessuga das pessoas e vivermos do suor dos outros, porque isso não agrada ao nosso Deus. Irão, quando recebe esse convite, ele diz assim, olha, o teu Deus é sábio, porque constituiu você rei sobre ele. E ele diz mais, olha, porque tu és um homem de grande sabedoria e Deus colocou sobre esse povo para você cuidar dele. E aí no verso 12 ele diz assim, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra e que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Olha que coisa sensacional. Irão aqui agora enaltece e engrandece ao próprio Deus, porque ele aprende isso pela vida de Davi, pela vida de Salomão. E ele aqui reconhece que Deus é o Criador dos céus e da terra. É o Criador de todo o universo. E ele vai mais longe e diz, olha, esse Deus ama o seu povo, porque colocou o filho de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem amado por Deus. E ele diz, e colocou esse filho sobre este povo, um homem sábio, que não tem se apresentado como o centro do universo, mas mesmo sendo rei, ele tem colocado Deus acima de tudo aquilo que ele pode ter e coloca todo o seu reino em adorar a esse Deus. E diz mais Irão, ele diz, então este Deus fez esse filho de Davi sentar no trono e deu-lhe discrição e deu também entendimento para edificar uma casa ao Senhor, para que sirva ao propósito de adorar a Deus. E aí ele diz, agora, pois, envia os homens sábios. E ele diz, então eu vou te enviar o melhor que eu tenho. E ele diz, olha, eu vou te mandar Irão Abi. E aí ele qualifica a pessoa a quem ele manda. E não somente de pouca forma. Ele diz de quem é filho, ele diz a origem, a tribo da qual ele tem origem, no que ele sabe trabalhar, e diz que é um homem preparado para todas as coisas, e diz, olha, qualquer proposta que você tiver, faça a ele, porque certamente ele terá uma solução. Ele conseguirá fazer o que você quer. Meus amados, nós precisamos conhecer uns aos outros. O nosso Deus nos conhece. Então nós precisamos nos conhecer uns aos outros, sabermos a competência uns dos outros e reconhecermos e glorificarmos a Deus por isso e não queremos suprimir. Nós não estamos aqui para calar ou para abafar o dom que Deus colocou sobre cada um de nós, mas antes para que deixar que esse dom apareça e o reino de Deus seja construído como Ele quer. Voltando sempre ao livro de Efésios, e ele mesmo deu uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas. A finalidade é única, é o aperfeiçoamento da obra. Então nós precisamos trabalhar sempre ajudando uns aos outros, fazendo o nosso melhor possível e reconhecendo a importância de cada um no reino de Deus. Que a graça e o amor de Deus sejam convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.